Queridos, nós estamos aí vivendo o ano da conquista e da multiplicação. Eu quero compartilhar com você de uma palavra que você conhece tão bem. Marcos, capítulo de número 5. Eu vou ser sincero, né? Eu fico ali, eu tenho os meus planejamentos, né, de mensagem. Então eu tinha um outro planejamento para pregar uma outra palavra, e Deus não deixou, e me levou para essa palavra. Eu fui ver a última vez que eu preguei essa palavra, e disse, mas está perto. Vou pregar essa palavra de novo, e Deus me deu umas lições assim, falou uns negócios assim comigo que me deixou sem jeito. E ele disse assim, e se eu estou colocando essa palavra porque tem uma pessoa que eu estou levando lá para ouvir essa palavra? Irmão, eu fiquei assim tão desconcertado, assim, claro, vou pregar essa palavra. E aí meu coração se encheu de alegria pregar essa palavra de novo. E assim, eu vou naturalmente falar de algumas coisas que são de muita convicção quando eu leio esse texto, mas eu vou pregar uma mensagem nova que eu nunca preguei, baseado nesse texto, porque o Senhor mais uma vez encheu meu coração sobre ele. E que prazer, irmãos, é pregar o Evangelho. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versos 24 a 34. Com a garganta meio engasgada, a gente já conhece aí, com esses negócios que a gente tem, mas estamos aí. Acompanhe comigo aí, texto bíblico está projetado, então não se preocupe em abrir a sua Bíblia. Eu prefiro que você leia aqui na projeção, não corre o risco de você ler uma outra versão diferente da minha. Isso nos dá mais unidade na compreensão da palavra. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Por essa palavra que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra, o seu coração, nessa noite mais uma vez. Eu vou repetir para você versículo 26. Dá para destacar o versículo 26? Capítulo 5 de Marcos, só o verso 26 lá na projeção para a igreja. Lê junto comigo, ou acompanhar junto comigo. Vamos lá, todo mundo junto, lendo. E ela padecera sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Agora você corresponde comigo. Mas em vez de melhorar, piorava. A expectativa de quem não está bem é melhorar. E eu então, lá nas minhas dificuldades dessa semana, eu orava a Deus e eu tomava remédio e eu ia médico, porque eu queria melhorar, eu precisava melhorar. E eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso me recuperar logo, eu tenho tantas coisas para fazer. Agora imagine, eu passei aí um problema de uns dias. O drama dessa mulher, 12 anos. Não era uma gripe, não era um resfriado, não era um problema que dá e passa, mas um negócio que não passava, que não acabava. É claro quando diz, no lugar de melhorar, piorava. Aí eu vou para uma outra versão. Há uma outra versão que diz assim, indo de mal a pior. Como pode isso? Indo de mal a pior. Era o drama que essa mulher vivia, os anos passando, e ela indo de mal a pior. E a primeira coisa que eu quero te perguntar hoje, em que fase da vida você está?
Sabe aquela fase do mal a pior, aonde a situação cada vez mais difícil, mais desconfortável, mais complicado. Você dá mais um passo, afunda mais um pouco, ou você talvez esteja vivendo uma fase boa da vida. Ainda que seja, querido, uma fase boa, ou que seja uma fase ruim, Deus tem algo melhor para você. Da perspectiva do pior ou da perspectiva do bom, Deus tem um melhor. Deus tem algo ainda extraordinário para impulsionar a sua vida. Deus quer impulsionar a sua vida ao extraordinário, a uma vida plena, a uma vida abundante. Na grandeza do Deus que nós servimos e conhecemos, nada é pouco, nada é pequeno, porque Deus é grande, todo-poderoso. Não há limites para o que Deus pode fazer. 12 anos essa mulher sangrava. O problema dela era hemorragia. Você sabe que sangue é vida. Essa mulher está perdendo sangue, então ela está perdendo a vida. Durante 12 anos. Imagina a fisionomia de uma pessoa que está há 12 anos em hemorragia. Um rosto pálido, uma mulher sem vida, cansada, anêmica, desfalecida. É um perfil natural de alguém que está perdendo sangue, está perdendo a vida. Mas a vida dela deu uma virada. A vida dela deu uma mudança, uma transformação, através de algumas atitudes simples, porém profundas, poderosas, que ela tomou, que você pode tomar também. Eu quero ser muito prático hoje com você. Algumas atitudes simples, práticas, mas poderosas, que mudou a vida dessa mulher, que vai mudar a sua vida. Você acredita nisso? Você é capaz de acreditar que Deus pode mudar a sua vida? Que existe alguma coisa que você pode esperar em Deus, viver em Deus, além daquilo que contam para você, além daquilo que você ouve por aí dentro do seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua realidade, no seu mundo, na sua experiência, pode haver uma mudança radical, uma transformação poderosa. A vida dessa mulher me inspira, porque aonde não existe mais possibilidade, eu posso imaginar que Deus é capaz de fazer, porque Ele traz a existência a partir do nada. Ele gera a partir do nada. Ele não depende de nada para fazer tudo o que Ele precisa. Deus é extraordinário. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Quando a gente fica olhando nos detalhes, e a gente se encanta com Deus, porque o problema da nossa vida é a gente perder o encanto com Deus. A gente perdeu o brilho, perdeu a paixão, perdeu o gosto de olhar para Deus, contemplar a beleza de Deus, as maravilhas de Deus. E parece que tudo vai ficando normal. Até milagre parece que é uma coisa normal. A gente tá vivendo de crente há tanto tempo, que a gente fica ouvindo as coisas e não, é extraordinário, é maravilhoso, é admirável. É para o nosso coração se encher de alegria, de contentamento e prazer. Querido, das menores coisas às maiores coisas. E outro dia eu estava dizendo, parece que é uma coisa tão normal, tão banal. Sua respiração aí, irmão. Dá uma puxada nesse ar aí agora. Mas você faz isso aí o dia inteiro, todo dia, toda hora. E parece uma bobagem isso aí. Você está lembrando da Covid? Você está lembrando do drama, do desespero? Que todo mundo queria puxar o ar e cadê o ar? E como que a gente não é capaz de reconhecer essas coisas e não ver Deus o tempo todo, em cada detalhe? Se admire de Deus de novo, querido. Se alegre em Deus de novo, contemple a Deus e reconheça quem Ele é na sua vida. Mas olha o drama dessa mulher, vai para além das coisas que a gente pode enxergar assim, dando uma olhada por cima. Essa mulher tem um contexto por detrás dela. Ela tem dramas ainda maiores, mais complexos do que uma doença, uma enfermidade. Essa mulher vem de uma cultura religiosa. Ela vem de um povo. E na religião judaica, o simples fato de ela ter um fluxo de sangue, uma hemorragia, faz com que essa mulher tivesse uma vida restrita, uma vida tolhida, uma vida limitada, uma vida de escassez. Por quê? A religião considerava uma pessoa que tivesse um fluxo de sangue como impura. Então ela era impura, e por ser impura cerimonialmente, dado aos termos da lei, ela não pode conversar com as pessoas, ela não pode conviver com as pessoas, ela não pode tocar em nada.
Olha como as coisas vão mudando diante dos nossos olhos. Essa mulher que começa dizendo que ela sofria de uma hemorragia. Eu acabei de descobrir então agora falando sobre isso com você, especialmente você que é novo aqui na casa, que ela não está perdendo só o sangue, simbolicamente a sua vida, por causa do sangue. Ela está perdendo a sua vida de verdade, do ponto de vista de viver. Essa mulher não vive mais. E aí eu já sou capaz de estar mais perto do seu coração agora do que antes, quando eu só falei de um fluxo de sangue, quando eu só falei de uma hemorragia. Bom, se era só uma hemorragia, você não tem hemorragia, então o seu problema talvez não se identifique com ela. Mas quando eu digo para você que essa mulher estava perdendo a vida, vida como qualidade, que dentro dela já não tinha mais vida, havia um vazio, havia uma angústia. Quem sabe agora você se identifica. Quem sabe agora você é capaz de compreender e entender um drama e fazer parte desse drama e dizer: isso aí tem a ver comigo, porque eu também estou sangrando, a minha alma também está sangrando. Eu sinto uma angústia tão grande, tão profunda, como se a minha vida estivesse indo embora. Eu me sinto como se estivesse morrendo todos os dias. Embora eu esteja vivo, eu me sinto morrendo. Essa mulher está isolada da família. Eu te pergunto, você dá conta disso? Você daria conta disso? De viver isolado da sua família, das pessoas que você ama, isolado das pessoas que você conhece, você convive, dos seus relacionamentos. O que acontece com a estima? O que acontece com a estrutura emocional, psicológica de uma pessoa isolada? De uma pessoa que não pode dar carinho, não pode ganhar carinho de ninguém, porque onde ela põe a mão, ela suja como impura, segundo os termos da lei judaica e da religião, da cultura dela. E se ela colocasse a mão em alguém, se ela fosse em algum lugar que ela não poderia ir, ela seria apedrejada e morta. Essa mulher, ela é indesejada. Eu lembro que quando a gente jogava bola, e a gente que não sabia jogar bola, e aí estava na hora de escolher, formar o time. Sabe aquela pessoa que sobra? Toda vez que escolhe, ela nunca está dentro, está sempre fora. Gente, é terrível, devastador, quando você não é escolhido. Imagina se não é para um esporte só, se é para todos. Todo esporte que você imaginar, você nunca é escolhido. Terrível. Agora, amados, imagine não poder ser incluído na vida das pessoas, para conviver, para viver. Essa mulher estava perdendo a vida não só quando o sangue dela ia embora, a sua alma estava indo embora. Às vezes essas coisas acontecem quando um marido vai embora de casa. Às vezes isso acontece quando uma esposa vai embora. Às vezes isso acontece quando um filho vai embora. Quando uma perda acontece. Quando dramas, traumas, reveses profundos acontecem dentro de nós, devastadores. Uma mulher que ninguém deseja tocar. Mas agora eu quero tentar imaginar uma coisa que anteceda esse cenário. Eu quero imaginar que essa mulher, ela não nasceu com esse problema, e ela depois passa a contrair esse problema. Então um dia essa mulher, ela teve convivência. Essas mãos que agora não podem tocar em ninguém, essas mãos que agora são indesejadas, essas mãos que agora representam a impureza, um dia essas mãos fizeram bem a tantas pessoas. Você já viu a mão de uma mulher que fica parada, que fica quieta? A mão de uma mulher que não se mexe, que não faz nada, né? Não existe isso. Mãos hábeis, mãos destras, adestradas, que fazem as coisas. Mas agora ninguém mais deseja essas mãos. Mas vamos parar um pouquinho de falar sobre esse contexto e vamos pensar nas realidades que a gente precisa viver. Como a gente pode trazer isso para nós, para a gente mudar a nossa vida? Essa mulher tinha algumas características que a levou à mudança. Essa história está aqui na Bíblia para me ensinar e para ensinar você. Você quer aprender? Eu quero aprender com essa mulher, eu quero me inspirar. E ela me inspira demais. Através das realidades que ela viveu, eu quero também trazer para a sua realidade, para a minha realidade. A primeira atitude é que ela não se conforma com a situação. Parece que eu de fato não estou falando nada novo. Mas em alguns momentos a gente tem que pegar as coisas que a gente conhece, trazer para perto do nosso coração para aplicar. A gente é tão sabido, e
São tantos conceitos, tantas ideias, e parece que a gente fica vivendo assim num mundo embaraçado de tantas ideias. E a vida pode ser mais simples se você pegar alguns fundamentos, trazer para perto do seu coração e viver. A primeira atitude, ela não se conformava com a sua situação. Primeiro ela vai no médico, diz a palavra de Deus. Eu li o texto com você. Ela vai de médico em médico. Ela diz assim: não é possível. Você conhece aí algum médico que cuida desse problema? Aí alguém passa um contato, ela vai. Não deu jeito. Ela vai no outro médico, ela vai no outro médico. A Bíblia diz que ela vai de médico em médico. Essa mulher não economiza. A Bíblia diz que ela gasta tudo que tem. Ela vai às últimas consequências, mas ela diz: não é possível. Tem que ter um médico nesse mundo que dê jeito nesse meu problema. Eu quero ficar curado, eu preciso ficar curado. E ela não conforma. E ela vai atrás, e ela busca. Mas a palavra de Deus diz que ao invés de ela melhorar, piorava. E ela ia de mal a pior, mas não porque ela conformou. Não porque ela ficou e disse: ah, não tem jeito, essa doença aí não tem cura mesmo. Mas ela vai atrás, buscando uma resposta para ela, sem acomodar. Agora é incrível, incrível, como muitas pessoas da vida acomodam. Como a gente que aceita o problema, aceita a situação, com facilidade, de se acomodar, de se conformar com o problema. E achar que é normal, que é natural, que não tem jeito. Por que será que as pessoas se acomodam com o bom, se existe o ótimo? Por que a gente acha que está bom quando está bom? Se ainda existe alguma coisa além disso, e a gente não quer ir além. Talvez porque não queira pagar o preço. Talvez porque a gente não acredita em nós mesmos, não acredita em Deus. Ou porque a gente é acomodado mesmo. E a gente se conforma, porque já está bom. Se está bom, está bom. Mas o que Deus gera em nosso coração é o melhor. O que Deus tem para nós não é vida, é vida abundante, é a vida plena, é plenitude de vida. E Deus é este Senhor maravilhoso sobre a nossa vida, que nos inspira sempre ao crescimento, porque tudo que Ele faz é extraordinário. E Ele nos impulsiona ao crescimento. Não se acomode à média, querido. Não se acomode à média. O plano de Deus não é sobrevivência. Como acabei de dizer, é vida plena, é vida abundante. Ser sobrevivente a uma situação não faz com que você a supere. Às vezes você está lá naquela situação, sobrevivendo a ela, mas não supera aquela situação. E não é isso, não se trata disso. Eu estou falando agora de alguma coisa que não te derrotou. Você está aqui, você não foi vencido por isso, mas você também não venceu. Sabe a situação que não te derrota, mas você também não a vence? Parece que fica empatado. Eu já falei isso aqui tantas vezes. Deus não tem promessa para quem empata. Você vai lá ao livro do Apocalipse, e as promessas são diversas promessas, e vão se repetir assim: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Não tem promessa para quem fica no empate. A promessa de Deus é para quem quer vencer, quem tem atitude, apetite de vitória. Então, querido, tem promessa de vitória para a sua vida. Não aceite sobrevivência, deseje vida abundante para você. Talvez você tenha sobrevivido a algumas situações da sua vida, mas você não superou. Sabe, uma frustração, uma decepção, um trauma, uma perda que não te venceu, mas você não superou. Você viveu uma vida reduzida, você vive uma vida reduzida. Você continua vivendo, mas você não tem uma alegria plena. Há uma tristeza na alma, há uma angústia dentro do seu ser, por causa dessa perda, desse trauma, dessa decepção, dessa mágoa, dessa angústia, dessa dor. Mas você acostumou a viver com a situação. Está acostumado. Quem sabe já até acomodou viver desse jeito. Parece que essa dor já faz parte da sua vida, mas você não se sente uma pessoa feliz. É ou não é verdade? Que você está vivendo, está lidando com isso, mas não se sente uma pessoa realizada, uma pessoa satisfeita, uma pessoa plena, uma pessoa que vive bem. Às vezes eu brinco com essa expressão, mas é uma verdade. Às vezes tem um problema assim, alguém me conta uma notícia aqui na igreja: está ruim, mas está bom. Oh, meu Deus do céu, como é que pode tá bom se está ruim? Não existe o tá ruim, mas está bom. Mas o tá ruim e o tá bom existe sim.
Na prática, na verdade, quanta gente está vivendo no tá ruim, mas tá bom. Ou seja, eu sei que tá ruim, mas fazer o quê, né? Vamos viver assim mesmo. Tá muito ruim, mas deixa assim, tá bem. Então vamos viver assim desse jeito que tá ruim mesmo, já que não tem outro jeito de viver. Tá ruim, mas tá bom. Isso não existe. Tá ruim, mas tá bom, não existe. É antagônico, é contraditório. São duas realidades que não tem como se conciliar, são irreconciliáveis. Ou está bom ou está ruim, e Deus tem o melhor para você. Mas essa mulher inspira porque ela não acomoda. Essa mulher inspira porque ela tinha tudo para dizer para mim e já era. Sabe, na religião não tem saída para mim. Eu tenho que ficar isolada, eu tenho que viver escondida. Eu tenho que me esconder de todo mundo. Ninguém pode me ver. Eu não posso ter contato com ninguém. Não posso tocar em ninguém. Eu não posso ver meu marido. Não posso ver minha família, meus filhos. Ninguém pode cuidar de mim. Eu não posso entrar num culto. Eu não posso prestar uma adoração a Deus. Eu não posso fazer parte de um momento de celebração na casa do Senhor. Eu estou privado de tudo e da vida. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela diz para si mesma. É poderoso demais essa expressão da Bíblia. A Bíblia diz assim: mas quando ela ouve falar de Jesus, ela diz a si mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Sabe, quando ela ouve falar de Jesus, ela diz para si mesma: chegou a minha hora, chegou a minha hora, chegou o meu tempo, chegou a minha oportunidade. Jesus para mim. Querido, seja um inconformado. Não se contente, não se acomode com menos. Se Deus tem uma vida plena, abundante, de realização para você, não se contente com menos do que Deus quer te dar. Isso não tem a ver necessariamente, querido, com o exterior. Eu tenho que ter muito cuidado, porque quando a gente começa a falar de coisas que invocam o poder de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, a gente tem que dar uma parada para explicar, porque há muitas ideias, há muitas coisas confusas, e o crente tem que ser um crente maduro. O crente não pode ser ingênuo, nem pode ser iludido, e nem pode perverter a verdade da palavra de Deus. Quando eu falo para você de uma vida plena, de uma vida abundante, não vem com esse pensamento de prosperidade, sabe, que tudo só dá certo, né? Que a gente não vai ter problema, e que a gente só cresce na vida, e que a gente não tem revés, que a gente não enfrenta as lutas, as dores da vida, nada disso. Eu quero dizer para você que vida plena não significa necessariamente uma leitura exterior da vida. Vida plena, vida abundante de Deus, satisfação, tem a ver com o coração da gente. Mas quando há uma vida plena dentro de nós, ela reflete para fora, ela salta para fora, ela existe do lado de fora. Só para você lembrar, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele tinha um espinho na carne, ou seja, ele tinha uma limitação na vida dele. Ele tinha uma dor a qual ele convivia, um drama que ele se relacionava todos os dias. E ele pede para Deus tirar, ele não tira. E Deus dá uma resposta para ele dentro do coração. Deus dá uma resposta que não é do exterior, é do interior. Deus não muda a realidade da carne, mas Deus trabalha na realidade do Espírito. Diz: Paulo, a minha graça eu te dou, e ela vai ser bastante para você, é suficiente para você, e vai encher o seu coração, vai transbordar a sua vida. Gente, encheu de um jeito, transbordou de uma forma, que esse Paulo, que tinha a dificuldade dele, ele disse assim: porque eu aprendi, pois eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é estar feliz da vida, cheio de recursos, de riquezas, como eu sei também viver na privação, na escassez. Eu sei passar por dificuldade também, dias tranquilos. Eu posso todas as coisas no meu Deus que me fortalece. Louvado seja o nome de Deus. Para ter uma vida plena não tem que ter dinheiro. Para ter uma vida plena e abundante não tem que ter muitos filhos, não tem que ter uma família numerosa, não tem que ter diploma para ter uma vida abundante. Você não precisa ter bens materiais, você precisa ter a paz de espírito no seu coração, a bênção de Deus na sua vida, a graça do Senhor dentro de você. Agora diga assim, diga comigo: eu não vou me contentar. Você tem se contentado e se acomodado com alguma situação na sua vida na qual você não deveria se conformar?
Tem alguma coisa na sua história, na sua vida, que você deveria ser um inconformado, e você está se conformando a isso, aceitando isso. Diga comigo de novo: eu não vou me conformar. Talvez você tenha um problema de saúde, e todos nós, né? Eu estou nesse time. A gente tem uns maus costumes, né? Que a gente agrega, a gente assume, e a gente toma como se fosse nosso, não é isso? Aí você tem um problema lá e você diz: a minha artrite, a minha artrose já é sua, né? Você já tomou posse dela. Não, eu tomo posse. Em vez de dizer assim: não, eu tomo posse da minha vitória, estou curado. Não, a minha artrite, a minha artrose. E a gente vai chamando como se fosse nossa. Sabe por quê? A gente se conforma. Às vezes vai ver, a gente nem fez um tratamento. Podia estar curado já, mas não fez um tratamento, não fez uma campanha de oração, não colocou isso diante de Deus, não está buscando a sua cura, mas já disse: é minha. Sabe, talvez você esteja afastado da igreja já há algum tempo, e você, sabe, conhece qual é o caminho, sabe que Jesus é o caminho, você está fora do caminho, mas você já assumiu essa situação para você dizer: eu sou afastado. Eu estou afastado da igreja, e você começa a achar que isso aí é normal. Você assumiu essa condição para você. Sabe, você talvez seja aquela pessoa que poderia ter uma vida plena, abundante, não tem isso e aceita viver com menos daquilo que Deus quer dar a você. Talvez você esteja contentando com um relacionamento vazio. Talvez você esteja conformado com um relacionamento quebrado, um casamento quebrado, uma aliança quebrada, um relacionamento familiar difícil, sabe, uma família adoecida. Talvez você esteja conformado com o pecado, pecados que já fazem parte da sua vida, pecados que você já se conformou com ele, sabe que é errado, está afastando a sua vida de Deus, mas você aceita conviver como se isso já não mais fosse te impedir de viver uma vida de comunhão com Deus, como se fosse possível você alimentar os pecados, viver com eles, mas ainda assim ser um crente normal. Deixa eu lhe dizer aqui do lado esquerdo: chega. Deixa eu dizer para o lado direito: chega. E para você que está aí dentro: chega. É o momento para dizer: chega. Não vou mais me conformar, não vou mais aceitar, eu vou ser um inconformado, não vou mais me acomodar a essa situação, eu reajo a ela. Eu tenho uma atitude hoje de mover a minha vida do meu lugar, porque eu ouvi falar de Jesus. Eu preciso me mover, eu preciso ter uma atitude de mudança, eu preciso não mais me conformar com a minha situação e com a minha realidade. Olha só, querido, uma lição de casa para você. Quero dar uma lição de casa para você. Você vai sair daqui nessa semana, faça uma lista. Faça uma lista das coisas que você está se conformando na vida, mas você deveria se conformar com isso. De coisas que talvez já estejam no seu comportamento. Nem tudo precisa ser espiritual ou espiritualizado, mas qualquer coisa que não seja saudável, qualquer hábito, qualquer comportamento, seja a forma de tratar a sua esposa, a maneira de lidar com seu pai, com a sua mãe, não sei, pode ser qualquer coisa, mas faça uma lista. Faça uma lista, por favor, em nome de Jesus. Faça alguma coisa prática. Pare de ficar ouvindo a mensagem atrás de mensagem e não reagir, não corresponder, não mudar, não transformar. Não resolve nada na sua vida. Faça uma lista e diga: isso aqui, eu estou conformado com isso, não conformo mais, não aceito mais, isso não faz parte da minha vida. Querido, o que aconteceu no passado, as dores, as tristezas, os traumas, as decepções, tudo isso tem que ficar para trás. Não pode determinar o seu futuro. Qualquer coisa esteja te segurando, te prendendo. Hoje é dia de mudança. A vida de Jesus está fluindo aqui. Vai fluir aqui sobre a sua vida, para te curar, para te libertar, para te transformar, para mudar a sua história, redirecionar para uma vida melhor. Então diga: eu não vou me conformar. A segunda atitude dessa mulher é uma atitude de fé. A fé aparece quando surgem os obstáculos na vida. A gente precisa de fé para superar coisas que estão
acima de nós, à frente de nós. Agora nós temos uns comportamentos que precisam ser ajustados. Por exemplo, em muitos momentos da vida, nós não entendemos que é hora de agir. E a gente fica pedindo para Deus fazer o que nós precisamos fazer. Essa história é antiga. Você fica pedindo para Deus remover uma barreira, quando Deus diz, vá lá e supera. Vá lá e exerça fé. Use a fé para superar essa barreira. Não é para ficar aí orando o tempo todo, não. Você ora, se fortalece, reage e vai superar a sua dificuldade, vai superar o seu problema. Então, uma fé para reagir, para a superação dos obstáculos. O que você está fazendo diante dos obstáculos da sua vida? Os obstáculos da sua vida estão entre você e a vida plena que Deus quer te dar. Por detrás dos obstáculos, há sempre uma experiência extraordinária com Deus. Há sempre uma oportunidade de crescimento, há sempre uma oportunidade de vitória. A mulher ouviu falar de Jesus, e ouviu falar de Jesus, ela se encoraja. E eu preciso te perguntar, o que acontece com você quando você ouve falar de Jesus? O que acontece dentro de você quando você ouve a palavra de Deus? Quais são as reações? Quais são as motivações que afloram dentro da sua alma, dentro do seu ser, do seu espírito, quando você ouve falar de Jesus? Você ainda reconhece o poder que há no nome de Jesus? Você ainda é capaz de vibrar e de sentir, sabe, uma convicção profunda aqui no poder desse nome? Realidades podem ser transformadas em sua vida hoje, agora. Que para além das histórias lindas e poderosas da Bíblia, esse nome tem poder de mudar a sua casa, mudar o seu casamento, mudar a vida de um filho perdido, que pode mudar uma situação insolúvel da sua vida. Que o poder desse nome ainda pode fazer maravilhas e milagres. Essa mulher ouviu falar o nome de Jesus. Eu preciso saber o que é que você tem escutado e a quem você tem escutado. É tanta coisa que entra nesse ouvido, é tanta coisa que entra nesse coração para poluir, para me impedir de viver o melhor de Deus, porque eu não estou sabendo quem eu estou ouvindo, ou não estou selecionando quem eu estou ouvindo. Sabe, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ouvir Deus, ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Sabe, o mundo está avançando de um jeito que a gente surpreende todo dia, mas tem uma coisa que não muda: a palavra de Deus nunca vai mudar. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Palavra viva, palavra atual. Você acorda e corre para o celular. É ou não é verdade? Quantos aqui, quase todos de nós, que já tem o hábito, acordou, é direto no celular e já começa esse frenesi. A primeira coisa, fala com Deus. A primeira coisa, ouça a Deus. Mude o seu mundo, mude o seu dia, revolucione a sua história, ouvindo falar de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. A mulher ouviu falar de Jesus. Ao ouvir falar de Jesus, o que acontece com a sua vida? Ela dizia, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Você é desses que só de ouvir falar de Jesus começa a sonhar, começa a se encher de expectativa, de boas motivações da sua vida. O que acontece com a gente que ouvindo uma mensagem bíblica, que ouvindo uma pregação da palavra de Deus, está apenas ouvindo mais um sermão e não se enche de convicção de se levantar e tocar nele. Sabe, de pegar para você. É a atitude dessa mulher, assim, eu vou pegar para mim. Jesus está aqui, eu vou pegar ele para mim. Como que Jesus pode estar aqui e você não querer pegar ele para você? Como que o abençoador está na casa e você dizer, não vejo a hora, quando fizer o apelo eu sou o primeiro, eu vou saltar lá, vou agarrar ele, vou agarrar a minha bênção, vou tomar essa palavra para o meu coração. Nessa noite você tem que se esforçar e tocar nele, e agarrá-lo, e abraçar a bênção de Deus para você. Agora veja quantas mensagens sobre Jesus você já ouviu na sua vida, e serviu de quê? Tá onde isso? Fez o que com tudo isso? Quais são as mudanças, as transformações, os renovos?
os caminhos diferentes que você tomou por causa das palavras que você ouve. Cada palavra, cada momento, você tem que dar uma resposta, tem que haver uma transformação, uma cura, algo tem que acontecer. Toda vez que você lê a sua Bíblia, não se contente de apenas ter lido um texto, mas diga: o que foi que Deus me falou, o que Deus quer falar, e destaca um texto, uma palavra, um verso, e aquilo é seu, é para você, é o que Deus quer falar. Além do conhecimento, além da informação, é o toque de Deus na sua vida. Não se conforme em apenas ler e não receber o toque de Deus. A fé vem pelo ouvir. Se Deus fez, então por que Ele não pode fazer comigo hoje? Se Jesus fez com aquela mulher, por que Ele não pode fazer comigo hoje? Por que Ele não pode fazer com você hoje, agora, nessa noite? E Jesus diz: filha, a sua fé te curou. Onde você coloca a sua fé? Você coloca a sua fé em si mesmo? Nessa sua atitude vigorosa de resolver as coisas? Nessa atitude de dizer: eu preciso fazer alguma coisa? Não é nem que esteja errada, mas eu estou perguntando: aonde você põe a sua fé? Nas pessoas? No que as pessoas podem fazer por você? Aonde você coloca a sua fé? Numa imagem? Você precisa estar no lugar certo. A sua fé precisa estar no lugar certo. A sua fé precisa estar em Jesus. Só Jesus Cristo salva. Não há salvação em nenhum outro nome, porque não há nenhum outro nome que seja dado entre os homens a qual se possa salvar. Só há salvação em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Mas a nossa fé está aí por todos os lados, por todos os cantos. A gente está ali freneticamente procurando uma informação nova, acreditando nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente ouve, quando Deus quer que o seu coração esteja nele. Em primeiro lugar, nele, ouvindo a Ele. A terceira atitude dessa mulher, a terceira e última atitude dessa mulher, é a atitude de ação. A fé sem obras é morta. Escute o que eu vou lhe dizer: não mate a sua fé. Não mate a sua fé. A fé está morrendo na igreja. A fé está morrendo no povo de Deus, porque é uma fé inerte, é uma fé sem ação, é uma fé sem atitude, é uma fé que não se move, é uma fé que ouve, mas não se movimenta, não reage. E a gente fazer o apelo, fica todo mundo olhando e assistindo tantas vezes, e não sai do seu lugar para dizer: eu aceito a Jesus no meu coração. Eu hoje vou dar uma resposta para Ele, eu conserto a minha vida, eu vou me arrepender, eu vou me endireitar. E a gente fica assistindo. Se mova na sua fé, reaja, toque nele. Ela não podia tocar em ninguém, não podia. Se essa mulher tocasse em alguém, ela seria apedrejada. Essa mulher era impura. Essa mulher não tem direito, ela era excluída. Essa mulher vivia em isolamento. Mas a fé é nele. Então ela tem que se conectar nele. E ela não vê outro jeito senão assumir o risco de ter uma ação em direção a Jesus. Ela entende que só tem um jeito de mudar a vida: se a fé dela tiver uma ação, e essa ação for em direção a Jesus Cristo. E ela enfrenta a sua própria fragilidade. Ela está fraca, debilitada. Essa mulher está anêmica, pálida, desfalecida. E ela olha diante dela e tem uma multidão que aglomera e aperta Jesus. Não há acesso. Essa mulher tem todo tipo de desvantagem. Essa mulher então se torna improvável de ser uma abençoada. Todas as circunstâncias são contrárias a ela. Inclusive a Bíblia diz que ela veio por detrás. Quem está atrás está sempre na desvantagem. Quem está atrás está sempre no desfavorecimento. E esse texto nos ensina tanto. Quando eu falo sobre esse texto, nunca existo falar sobre isso aqui, porque é lindo demais pensar nisso. Não importa a posição, não importa, o que importa é que você veio. E essa mulher entende isso. Embora ela seja uma desfavorecida, embora ela esteja numa situação contrária,
de desvantagem, de desfavorecimento, ela vai. E eu quero então que você compreenda o drama dessa mulher. Essa mulher vem por detrás, essa mulher tem uma situação desfavorecida, mas ela veio, diz a Bíblia, ela veio por detrás dele. Essa mulher está com medo, porque se ela for descoberta, se ela for reconhecida, se ela for percebida por algum religioso, vai dar um grito ali, vão apedrejar ela naquela hora. Essa mulher vai, mas ela vai com medo, mas ela vai. Essa mulher, ela está sangrando, e ela foi lá sangrando, mas ela foi. Ela veio por detrás, sangrando, mas veio. Ela é impura, e impura como estava, ela se aproxima de Jesus, impura, mas ela veio. Essa mulher está abatida, essa mulher é uma desprezada, ela é considerada indigna, mas ela veio, ela foi até Jesus. Quero que você agora esqueça da mulher e pense em você. Eu quero que por algum instante você não apenas imagine uma história bíblica, mas entenda que hoje Deus quer falar ao seu respeito. Você é alguém que está nessa igreja, assistindo esse culto, que não é um evangélico. Você não é membro de nenhuma igreja, mas você veio. Você é alguém que também olha para essa mesa e diz: olha, a minha vida está toda errada. Eu sou uma pessoa impura, eu sou uma pessoa pecadora, mas você veio. Talvez você esteja agora reagindo a muitas situações complexas da sua vida, que o levem a desacreditar num futuro para você, mas você está aqui na casa de Deus, você veio. Talvez você seja aquela pessoa que saiu de casa hoje, seja um crente ou não, e teve um atrito com a sua esposa, com o seu marido, e você até pensou: nem vou para a igreja hoje. O que adianta ir para a igreja se eu briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido? Mas você veio. Importa é que você veio, e agora Jesus está aqui, e você pode tocar nele. Um milagre pode acontecer na sua vida, uma mudança de realidade pode se manifestar para você, porque você veio. E ela se esticou, se esforçou. Deus está te confrontando hoje, querido, com essa palavra. Deus hoje está falando dentro do seu coração. Você está aqui, eu estou falando com você. Você está me ouvindo, e você vai ficar aí só me assistindo, e você não vai se esforçar, você não vai se interessar de se mover do seu lugar hoje para tocar em mim. Será que você vai se conformar, voltar para sua casa hoje do mesmo jeito que você saiu, ou do mesmo jeito que você entrou aqui, e você não vai ter um interesse de mudar a história da sua vida? Se eu estou aqui, já que você veio, por que você não faz um esforço e toca em mim, e se aproxima de mim, para que eu possa te abençoar? O Senhor está dizendo para alguém aqui: se esforce hoje e demonstre interesse, porque o que você mais precisa está comigo, mas é seu e eu quero te dar. Sabe, está disponível para você hoje, aqui e agora. E se você tiver uma atitude de fé, se você tiver uma ação, eu posso te dar. Estica o seu braço aí e se mova do seu lugar, toque em mim, demonstre o seu interesse. Eu quero corresponder para você. Você não veio só para me assistir, você veio para me conhecer, você veio para me tocar, você veio para me receber. Então toque em mim. A palavra de Deus diz assim: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Mas quem se esforçar vai entrar, quem se esforçar vai tocar e vai receber a virtude do poder de Deus, da salvação e da cura. Agora, tem alguma coisa te paralisando? Tem alguma coisa te segurando, alguma coisa te prendendo? O que é? Identifique isso em você. O que é isso? Os nossos temores muitas vezes nos impedem de viver uma vida melhor. Quem sabe você está aqui e está pensando: esse negócio está mexendo comigo. Será que é hoje que eu viro crente? Será que é hoje que eu mudo a minha vida? Aí você começa a pensar: mas para mudar a minha vida, vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo outro. E aí eu vou ter que dizer para os outros que eu sou crente. Há coisas que tentam impedir você de viver o melhor de Deus, de viver uma vida plena. Temores impedem você de viver uma vida melhor. Pecado é um dos maiores exemplos.
que impedem a aproximação de Jesus, que mantém você distante de Jesus, seja para o crente, seja para a pessoa que não está vivendo na intimidade de andar com Jesus e seguir a Jesus, porque não perdoamos às vezes, também nos sentimos impedidos, ficamos presos a uma amargura, presos a uma mágoa, e o coração não consegue então desfrutar e experimentar uma vida plena, porque você está ressentido, você está agarrado na sua dor. Mas decida hoje largar essas coisas para trás, os impedimentos, as fragilidades, aquelas coisas que poderiam te anular, aquelas coisas que poderiam te isolar, aquelas coisas que querem te impedir de viver o melhor. Você precisa reagir ao seu problema. Seu problema aqui é desemprego? Vá atrás de um emprego. Seu problema é uma ruptura relacional? Peça perdão, perdoe, larga isso para trás. Não fique mais agarrado a essa situação de que não funcionou, não deu certo. Agora, verso 29 vai dizer: ela toca no manto de Jesus e imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Eu tenho uma coisa simples, mas tão linda, tão especial, tão profunda para lhe dizer. A Bíblia diz que tinha uma multidão ali. Tinha uma multidão. Era tanta gente que os discípulos não entenderam a pergunta de Jesus. Como você me pergunta se alguém te tocou? Está cheio de gente aqui aglomerada, te agarrando. No meio de uma multidão, Jesus sabe qual é a sua mão. Ei, você escutou? No meio de uma multidão, Jesus sabe qual é a sua mão quando ela se move para tocar nele. Jesus sabe quem é você que está aqui hoje. Quando você se mover, Ele te conhece, sabe da sua história. Agora você tem que se mover na fonte, tocar na fonte. Jesus é a fonte da vida. Como se explica uma coisa dessas? 12 anos, essa mulher estava doente, e num instante, num segundo, ela foi curada, imediatamente ela foi curada. Qual é a explicação disso? Vou explicar para você. Você imagina uma lâmpada tem um potencial, mas quando ela está desconectada da fonte, da energia, do poder, ela não liga, ela não funciona. Mas na hora que ela se conecta, imediatamente ela dá luz, imediatamente ela brilha, ela dá resposta. Essa mulher tinha nela potencial de vida, mas ela estava apenas sobrevivendo, ela estava morrendo. Mas quando ela toca na fonte, ela acende. Você vai acender hoje, se você tocar em Jesus. A vida vai encher no seu coração, vai transbordar para fora, vai ser evidente a vida de Jesus entrando em você, o poder de Deus entrando em você. Se conecte nele. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, que está ligada em mim, dá muito fruto, mas se não estiver ligada, não faz nada, não pode fazer nada, não gera nada. Se você está aqui e não está ligado em Jesus, nada acontece, nada gera, não tem mudança, não tem transformação, não tem vida. Mas se conecta com Ele, se liga nele, a vida acende, a vida explode, a vida surge. Toque nele com descontentamento, toque nele hoje com inconformidade, não se conforme. Agora veja, e lá de mais baixo, veja, essa mulher toca de maneira secreta. Pode ir, gostoso aí, toca de maneira secreta, mas Jesus faz tudo publicamente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou entendendo e sentindo o que eu estou sentindo. Sabe aqueles momentos que você está no seu quarto lá no secreto, que ninguém sabe de nada, e você fala com Deus em secreto, mas que Deus revela publicamente. Quando vem a hora de Deus responder, Ele manifesta a glória, Ele manifesta a bênção, o resultado de quem esteve com Ele, tocou nele. Então ela tocou no secreto e Ele a restaurou publicamente. E imediatamente sentiu no seu corpo que havia sido curada, mas ainda não havia sido curada na alma e na mente dela.
Então a obra ainda não acabou. E a mensagem também não. A obra não está completa. Porque embora ela tenha tocado e já tem uma parte, Jesus ainda não completou a obra. Deixa eu lhe dizer, você está aqui, e há muita gente aqui que já tem uma parte, mas a obra de Deus ainda não está completa. Você tem vida, mas não tem uma vida plena. Sabe, Deus quer que você viva o melhor. O que ela queria não era tudo que ela precisava. Quando ela toca em Jesus, o que ela queria cura. Mas o que ela precisava não era apenas da cura do corpo. Você lembra que eu relatei para você o estado, o histórico, o contexto da vida dessa mulher? Uma mulher sem família, sem marido, sem filhos, uma mulher isolada, uma mulher que estava deprimida, vivendo longe de tudo, uma mulher que não podia mais adorar a Deus no templo. Essa mulher agora, ela está tão constrangida, envergonhada, que ela se esconde mesmo depois de curada. Então Jesus ainda tinha algo a fazer. Essa mulher precisava de um tratamento mais profundo. É por isso que tem muito crente que não se sente pleno, porque recebe o que queria, mas vai embora da presença de Deus antes de receber o que mais precisa. O que você mais precisa, querido, não é de uma bênção. O que você mais precisa não é de uma resposta. O que você mais precisa é de um relacionamento com Jesus. E há quanta gente que está atrás da bênção e não entende que a sua vida é com o abençoador, que a sua vida é com Jesus. Escute, para ser abençoado, para ser abençoado basta tocar nele. Para ser abençoado basta vir num culto como esse. Para ser abençoado basta fazer uma oração. Mas para ser curado, para ser transformado, para ser tratado, você tem que se aproximar com ele, se aproximar dele e ter um relacionamento com ele. E Jesus quer conhecer essa mulher. Jesus quer que ela se aproxime. Jesus quer chamá-la para que ela saia do seu lugar de esconderijo, para que ela se apresente, para dizer quem ela é, porque ele vai se revelar a ela, surpreendê-la, para dizer: mais do que você imaginava encontrar, tem o que eu posso ser para você. Mais do que eu posso fazer, tem o que eu posso ser para você. Ele quer lhe dizer hoje: você vai continuar apenas com uma bênção minha. Você vai se contentar apenas com uma resposta de oração. Você vai apenas me procurar para se envolver com as coisas que eu posso te dar. Você vai me procurar e vai me tocar apenas para que a sua casa, a sua família, as suas finanças, o seu emprego sejam melhores. É isso que você espera de mim. Você quer entrar aqui, pegar alguma coisa minha e ir embora sem me conhecer. Você quer vir aqui, receber algo, mas não me receber e não me ter. Eu quero que hoje você me conheça. Eu quero hoje te conhecer. Eu quero hoje que você se aproxime de mim. A mulher pensava que ia fazer um assalto. Ela pensava que ia lá e ia roubar uma bênção, pegar algo de Jesus. Mas ele disse: não precisa roubar. Eu quero te dar mais do que você imaginava pegar. Eu tenho melhor para você, mais para você. Então a mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. É aqui que o milagre acontece. O milagre definitivo, o maior milagre acontece nessa hora, quando alguém se aproxima dele e conta toda a verdade. Quando alguém entende que não basta apenas ter alguma coisa, mas contar todas as coisas. Ela conta toda a verdade para ele. É como se Jesus estivesse dizendo: não precisa mais se esconder, porque eu quero me revelar a você. E ele diz: filha, a tua fé te salvou, te curou. Vai em paz e seja livre. Vai em paz e seja livre. Essa mulher estava curada, mas ela não era livre. E agora Jesus está dizendo: mais do que a cura, livre a sua alma está. Livre está o seu coração.
livre está o seu espírito, livre nas suas emoções, livre para voltar para sua casa, para sua família, livre para abraçar o seu marido, livre para tocar os seus filhos, livre para se relacionar comigo, livre para entrar no templo e adorar ao Senhor dentro do templo. Seja livre, você é livre. Jesus está dizendo: qualquer um pode ser curado, mas só quem se aproxima de mim, só quem se apresenta a mim pode ser liberto por dentro, curado por fora. Qualquer um, liberto por dentro, só quem se aproxima de Jesus. Se aproxime dele hoje, chegue perto dele hoje. Quantos crentes estão adorando do lado de fora? Quantos crentes adorando lá de fora? Diz a palavra de Deus: com os lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. Quantos crentes na casa de Deus, adorando a Deus, mas com rupturas no lar, casamento desfeito, vivendo no erro, no pecado. Quantas pessoas oprimidas por dentro, quantas pessoas agarradas nos seus traumas, tem mágoas do pai, mágoas da mãe. Há uma pessoa que talvez foi abusada na infância e sobreviveu, está curada, mas não está liberta, não está livre desse mal, ainda está vivendo como uma sobrevivente, não se sente plena, não se sente livre, com liberdade de viver, porque o seu coração está preso às feridas do passado. Ele quer saber: quem me tocou, quem começou, mas quer ir embora antes que eu termine o que começou. Sabia onde a mulher estava, mas ela teve que sair do seu lugar. Escute, Jesus sabia onde a mulher estava, mas ela teve que sair do seu lugar para se apresentar a Ele e confessar diante dele. Ministério de Louvor e Adoração, eu quero convidar você. Jesus sabe quem você é, Jesus sabe onde você está, mas Ele esperava que essa mulher saísse do seu lugar, viesse diante dele para confessar. Fique de pé, querido. Quantas pessoas nessa noite precisam sair do seu lugar, se apresentar diante dele? Venha do jeito que estiver. Jesus está dizendo: venha do jeito que você estiver. Você não vai voltar como você está. Venha como você estiver. Eu não vou deixar você voltar do jeito que você está. Eu vou te mandar embora livre. Sai do seu lugar e venha. Não dá mais para ser casado assim. Não dá mais para ser casado assim. Não dá mais para ser crente assim. Bem baixinho, Eladio. Não dá mais para ser crente desse jeito. Não dá mais para servir a Deus assim. Você tem que ter consciência do seu estado. Você tem que confessar. Você tem que se apresentar diante dele. Você tem que orar agora, se entregar agora, se apresentar agora, se lançar no altar agora. O toque da mulher foi intencional. Ela disse: eu vou lá tocar nele. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Sai do seu lugar hoje com intenção, com conformidade, dizendo: eu vou tocar em Jesus e eu serei abençoado. Você está livre do seu sofrimento, disse Jesus. Hoje Jesus quer te despedir livre. Livre da sua dor, livre do seu sofrimento, para viver o extraordinário, para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante. Se você quer ficar livre do seu mal, livre da sua dor, livre do seu sofrimento, sai do seu lugar e venha. Chega, chega, chega. Livre do seu pecado, livre das coisas que você tem lutado, que te paralisam. O que é que você tem se conformado na sua vida, que você hoje tem que se conformar? Sai do seu lugar e venha inconformado, dizendo: chega, não vou mais estar preso a isso, a essas dores, a esses medos, a essa insegurança, a essa fragilidade. Chega, se apresente a Ele, confesse, abra o seu coração, receba capacitação para viver uma vida melhor. Ela ia de mal a pior, mas você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Chega de viver de mal a pior. Venha viver o melhor de Deus na sua vida. Vem correndo para Jesus. Se estica, se esforce, se esprema entre a multidão.
venha achar o seu lugar. Tome a sua posição. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Toque nele. Nessa noite, todos nós estamos aqui rastejando do mesmo jeito que aquela mulher rastejou. Nada mais nos importa. Não importa como nós chegamos nesse altar, importa como sairemos daqui. Livres, curados, libertos, transformados, mudados, renovados pelo toque de Jesus, como uma lâmpada apagada que se conecta agora à fonte de poder e energia. Acende, ó Deus, a vida. Acende, ó Deus, a cura. Acende a libertação. Acende o poder. Move sobre cada pessoa. Toca nelas enquanto elas te tocam. Toca na alma, toca no espírito, para que a cura seja completa, que brote de dentro para fora, que não seja apenas uma obra externa, não seja apenas o corpo, mas que a vida por dentro esteja cheia e plena de Jesus. Abençoe cada vida, cada decisão. Faz a obra do renovo, a obra da cura, a obra da libertação. Arranca do lugar onde esteja, tira do esconderijo, do lugar secreto, traz para o público a obra da cura e do renovo. E eu te peço, ó Deus, que ninguém mais esteja aqui escondido, mas publicamente possa declarar que a virtude de Jesus flui sobre a sua vida, flui em cada vida, em cada coração. Pois de mim saiu virtude, disse Jesus. Receba virtude, receba vida, em nome de Jesus. Aleluia.